Boa tarde a todos, eu chamo-me Madalena Pereira, a maior parte já nos conhecemos. Portanto, este trabalho não é um trabalho da minha autoria, eu sou coautora e porque também estive na orientação deste trabalho que tem como base uma dissertação de doutoramento em Design Moda e cujo o objetivo daquilo que iremos aqui apresentar hoje é uma parte desse trabalho. Portanto, há outras partes que já foram apresentadas e aqui hoje destinamos a parte cujo título é a identidade cultural de um país como fator competitivo no design moda e iniciativas promocionais do âmbito nacional. Portanto, esta parte deste trabalho da investigação tem como objetivo a criação e o desenvolvimento de um projeto que contribua para o design moda português, possa ser reconhecido dentro e fora de Portugal com respectiva identidade histórica contemporânea. Portanto, esse projeto, denominado Concept Fashion Design, é uma plataforma experimental para esta investigação, visando experimentar no terreno a oportunidade de reunir diferentes expressões e linguagens criativas, individuais e na relação com os outros. Portanto, a definição de moda representa a história de um tempo para a sociedade, a cultura de um povo e reveste-se de influências sociais, culturais, políticas, tendências por aí fora e entre outros. E nesse sentido, Diana Crane frisa que a moda está a ser feita para pessoas que não são vistas como fashion vítimas, agora não me sai o termo, mas pronto, passamos à frente, mas para pessoas que procuram estilos diferenciados, construídos a partir da percepção que têm sobre o que é moda, valorização da sua identidade e da sua forma de estar na vida. Portanto, a moda é vista como uma escolha e não como uma imposição, segundo esta autora. As pessoas mostram ser adeptas de grupos ou práticas pela manifestação de sinais identitários, cujo vestuário se configura como parte essencial, mas não singular, uma vez que a cultura, hábitos, objetos, gostos e sotaques também exaltam sinais identitários. Portanto, Godard referiu isso e por meio destes sinais as pessoas reconhecem-se, criando afinidades com as outras. É claro que nem todos os sinais são perceptíveis visualmente, como nós nos pretendemos aqui estudar, e afirma que é com a observação desses sinais identitários que a indústria da moda desenvolve os seus fenómenos fundamentais de imitação e diferenciação, onde o vestuário poderia ser utilizado como um modo de imitação dos outros, de identidade social, ou de diferenciação das outras pessoas, a identidade pessoal. Na Europa existem vários países que ao longo do século passado adquiriram uma identidade própria e sem ignorar a sua história, com uma estética própria, com influências na sua cultura, tendo em conta a componente psicológica e marketing. Por exemplo, Mora e Volonté acreditam que apesar da moda italiana estar a passar por profundas transformações, reestruturando-se e com uma alteração da sua identidade, simultaneamente preservando uma identidade específica que justifica o uso da grande marca que é o Made in Italy. Moda italiana tem uma indolência, desprendimento que resulta de um certo sentido estético, numa atitude. Esta grande marca constrói-se da relação entre o novo e o inovador, sem esquecer o contexto histórico, político e económico do país em questão, facto este que está a levar os países e as cidades da moda a encontrarem e a reavaliarem a sua identidade ou estilo, o que revela a importância desta temática, justificando o seu estudo aplicado a Portugal e estabelecer comparações a nível internacional. Alguns jornalistas e experts na matéria referem mesmo que há uma certa falta de identidade no trabalho dos designers de moda em Portugal. O estilo italiano passou a ser sinónimo de um estilo de vida irresistível e sedutor,
sabendo que no pós-guerra as pessoas não podiam viajar e quando faziam internamente em Itália, visitando cidades como Milão ou Veneza, contactavam com a Dolce Vita, uma abordagem estética de embelezamento que apelava ao desejo de usufruir do que é belo no seu dia-a-dia, quer no trabalho, quer nos tempos livres. Os portugueses sempre viveram, como frisa Eduardo Lourenço, duplamente alienados pelo passado e pelo estrangeiro, onde o português médio conhece mal a sua terra. É mais dotado que ninguém para viver imagens, mitos, sugestões, delirantes curiosidades por tudo quanto vem de fora. O escritor e historiador frisa ainda que a cultura portuguesa é um conjunto de múltiplas influências e de muitas qualidades e defeitos. A importância de saber quem se é e para onde se quer ir, sendo fulcral estar ciente das diferenças que caracterizam cada cultura e do seu valor como um todo. Finalmente, e em suma desta questão mais de componente teórica, a identidade é percebida como um produto de socialização, isto é, o indivíduo envolve-se em diferentes esferas, todas interligadas como família, mercado de trabalho, sociedade, cultura, política, e a partir do momento em que o indivíduo atua nessas esferas, ele adota os papéis sociais correspondentes a estas instituições. Refere-se à Nata. O homem cria a sua identidade através da obra que produz, não é fixa, não é herdada. A identidade é uma relação com o outro. Daí que o objetivo deste trabalho, desenvolvido pela Catarina Rito, tem como objetivo fazer a ligação entre estas três vertentes, a identidade, a moda, Portugal e o design de moda. E colocando aqui algumas imagens também alusivas a essa tradição ou identidade portuguesa, o estudo o objetivo geral é estudar a identidade cultural da moda portuguesa num contexto urbano das cidades de Lisboa e Porto. Quanto aos objetivos específicos, é conhecer como se estabelece esse diálogo entre diferentes abordagens artísticas e como essa relação pode ou não enaltecer o conjunto cultural nacional. Conhecer junto dos profissionais de moda portugueses se questões como a identidade, cultura, materiais, técnicas são fatores essenciais ao seu trabalho e ao conceito dos seus projetos. Desenvolver a construção de um modelo de projeto que contribua para que o design de moda português possa ser reconhecido dentro e fora de Portugal com respectiva identidade histórica ou contemporânea. Para isso, foram desenvolvida uma metodologia que foi o desenvolvimento da análise de alguns fatores que tem como objetivo o projeto experimental, neste caso o Concept Fashion Design, e que tem como parte experimental criar esse intercâmbio entre projetos de autor de origem portuguesa e de outras origens, conjugar projetos de autor séniores com emergentes, permitir a exposição e comercialização de distintos projetos artísticos, escolher projetos com recurso a técnicas e ou tecidos tradicionais portugueses, escolher projetos de autor com uma visão criativa que promova a cultura portuguesa, escolher projetos de autor que apresentam ideias renovadas, inspiradas ou não na tradição cultural e ou técnica e realizar uma edição em diferentes espaços, nomeadamente nas grandes cidades, onde evidentemente são a gênese da criação dos fenómenos e dos movimentos de moda. Quanto à metodologia, foi utilizado numa primeira fase a análise dos fatores que contribuem para a identidade cultural da moda, foi também a escolha de projetos que usem técnicas e tecidos tradicionais portugueses, escolher projetos de autores com uma visão criativa que promova a cultura portuguesa, e foram ainda e que apresenta ideias inovadoras inspiradas na tradição cultural e ou técnica. Fez-se um conjunto de entrevistas, análise de coleções de estilistas de autor e técnicas tradicionais e desenvolveu-se o projeto da plataforma através de uma metodologia projetual. Portanto, estão aqui um conjunto de 7 edições que durante este trabalho que a Catarina desenvolveu, foram executadas num conjunto de espaços culturais, teve como objetivo serem escolhidos espaços culturais em diversas cidades.
Também apresentamos aqui, só por curiosidade, depois no artigo estará mais exemplificado, as técnicas que nós encontramos de tradição e cultural, de tradição e cultura portuguesa. Algumas delas são conhecidas e são inclusive sediadas em Castelo Branco, como o bordado de Castelo Branco e como o cobertor de papa da zona da Guarda, como o bordado da Madeira, e temos aqui alguns exemplos, e o burel da zona da Serra da Estrela, que também estão aqui exemplificados alguns elementos de design, de moda e acessórios. Essas edições foram realizadas, têm como objetivo essa metodologia projetual e um modelo estratégico diferente das plataformas que existem até à data, mas que foram estudadas, portanto, quer a plataforma Moda Lisboa, quer a plataforma Portugal Fashion, e inclusive foram estudadas também algumas plataformas de referência histórica, como as Manobras de Maio. Portanto, o objetivo era fazer a interligação entre designers, tradição, cultura das várias áreas e estabelecer essa ligação, criando espaços intimistas, personalizados, e onde pudesse haver mais, digamos, interação e experiência entre o artista e o designer e o consumidor, podendo assim, de alguma forma, estabelecer um vínculo entre o consumidor e o designer para que no futuro fosse lucrativo do ponto de vista, digamos, de modelo de negócio para a divulgação dos seus produtos e do seu trabalho. Portanto, aqui são algumas imagens das várias fases das edições que foram desenvolvidas, os espaços escolhidos e os exemplos destes espaços mais intimistas que permitiam o contacto entre o designer e o consumidor, permitindo não só explicar o seu trabalho e mostrar o valor do seu trabalho para que o consumidor dê esse valor acrescentado, mas também permitir a aquisição desses produtos. Portanto, também como uma plataforma que permitisse a comercialização, mas não sendo divulgada como tal. Portanto, aqui está um quadro resumo de quais foram as histórias e as técnicas utilizadas, os artigos, os designers e os materiais. E relativamente aos resultados, concluiu-se que desenvolver e apurar em competências técnicas capazes de fazer juntar a inovação tecnológica à arte do artesão, cada vez mais valorizado pelo mercado, especialmente se estiver igualmente ligado ao tema da sustentabilidade. Face a estas respostas, podemos deduzir que os agentes de opinion makers e jornalistas partilham quase unanimemente que os profissionais de moda nacionais devem ter estruturas de negócio suportadas por valências como a comunicação, o marketing ou o investimento para poderem contribuir para projetos de base sólida. Ou seja, posteriormente a estes projetos serem executados, foi feito um inquérito e entrevistas, quer aos consumidores, quer aos profissionais, para percebermos efetivamente quais são as lacunas que existem do ponto de vista quer dos produtos, quer das criações, quer da fase da promoção e comercialização, daquilo que nós sabemos e que os experts internacionais dizem que essa falta de identidade também é o resultado de ainda não estarem num mercado competitivo a nível internacional. Relativamente às conclusões, a moda que vem das áreas urbanas como Lisboa e Porto busca inspiração em linguagens e estéticas universais e não particularmente nacionais. Portanto, verificamos pontualmente que os designers mais séniores recorrem a técnicas e tradições nacionais e materiais,
Portugal é reconhecido como um destino turístico e cultural, particularmente as cidades de Lisboa e Porto, que agora estamos numa fase em que isso não está a acontecer, e uma oportunidade, e essa é uma oportunidade para os designers estarem também ligados às estratégias nacionais, quer da promoção da cultura, quer da identidade do próprio país ou da própria sociedade. Valores como técnicas artesanais, urge valorizar a força do trabalho especializado como fator diferenciador. É urgente implementar novas iniciativas projetadas para dar visibilidade aos estilistas de moda ou designers, portanto estilista ou designer de autor e designers de moda e outros artistas, criando alternativas e formatos mais tradicionais, continuamente válidos, encontrando novos looks e novas formas de criar a empatia necessária entre o design e o artista e o consumidor. Obrigado. Muito obrigado, Madalena, pela apresentação. Dar os parabéns pelo resultado da investigação. Não posso deixar de referir aquilo que para mim tanto me apraz e que vocês trouxeram aqui à discussão nesta apresentação, a questão daquilo que é a identidade nacional e o reforço dessa identidade nacional. E não sei se concordam, eu pelo menos tenho essa percepção. Durante muitos anos nós considerávamos que aquilo que era português que não tinha qualidade, ou que eventualmente tínhamos quase uma secreta vergonha em mostrar aquilo que era a identidade nacional, os produtos nacionais e aquilo que muitas vezes nós considerávamos que eram produtos de pouca qualidade ou que eventualmente não refletiam aquilo que eram o que se passava no exterior. Então parece-me que isso tem tido felizmente para nós, enquanto portugueses, e tem melhorado com a nossa autoestima também, não só do ponto de vista da moda e do design, mas daquilo que tem sido, enfim, o panorama nacional, a indústria, o calçado é um reflexo disso mesmo, não é? Movimentos, recordo-me do movimento 560, o Compro o que é Nosso, e que tem sido um pouco esta sensação de que, não sei se finalmente, mas pelo menos paramos para observar e para compreender a realidade do nosso país e que temos aquilo que é o craft, o artesanato, que pode muitas vezes reverter para aplicações tão interessantes como as que mostrou, e isso parece muito interessante. E teremos sempre este eterno dilema, não é? O estudo aponta muito esta identidade autónoma, Lisboa e Porto versus o resto do país, que será inevitável do ponto de vista da sua, enfim, pelo menos da sua promoção, mas tantos exemplos que mostrou que depois pelo resto do país e que se podem ser aproveitados e rentabilizados a favor daquilo que é a tal identidade nacional e a marca nacional e que pode ter essa importância para a moda e para as aplicações que depois podem vir a ser feitas dessa identidade nacional, não é? Não sei se isto é disparatado o que eu digo ou se concorda em absoluto ou não, Claro. mas parece-me que é enfim, sendo uma generalidade, mas que levámos muito tempo, acho eu demasiado tempo, a perceber que provavelmente estamos a falar de coisas que já se fazem no exterior há muitos anos e que nós, infelizmente, só há um par de anos é que começámos a dar alguma importância ou finalmente a importância merecida e desejada para a indústria portuguesa e para a indústria da moda. Claro, claro. Concordo. Concordo. Claro que isso tem a ver também com a nossa cultura. Estivemos muito tempo virados de costas para a nossa história, não é? Tínhamos uma tradição com as técnicas, mas precisávamos do valor acrescentado do design. E penso que os dois fatores, a parte dos artesãos juntamente com os designers, poderão fazer um trabalho que realmente é merecedor de um valor acrescentado. Claro que o turismo pode também ajudar nesse sentido, porque é um novo mercado que podem os designers trabalhar nesse tipo de produtos, mas não só na própria moda em si. Eu penso que há muito trabalho que pode aproveitar realmente estas capacidades e estas características que o nosso país tem. E não só, portanto, perceberem efetivamente que isso é um valor acrescentado, que a cultura, a sociedade, a arte é realmente um ponto de partida para depois transformar
aquilo que eu vejo ali, o lenço que ganhou nos bordados de Castelo Branco de uma aluna vossa e que depois acabou por ser nossa, e que perfeitamente é um produto de design moda que se pode industrializar e vender como um produto, digamos, quase exclusivo, mas que se podem fazer milhares daqueles lenços e venderem-se na zona de Castelo Branco como a promover o bordado de Castelo Branco, ou seja, o design e a tradição juntas. Muito bem.